Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando a gravação de mais um Cena Legislativa, o seu programa semanal sobre debates que realmente importam na arena parlamentar. A cada semana, um tema, uma agenda que está fazendo acontecer nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Por isso, você deve se inscrever no nosso canal no YouTube, acessar os nossos canais no Instagram, divulgar, comentar, criticar, sugerir, ser mais uma pessoa ligada a esse projeto Cena Legislativa. E o tema de hoje, nós vamos debater as políticas públicas, os desafios, as grandes questões referentes às pessoas com transtorno do espectro autista. E aí, nós trouxemos aqui hoje um vereador que não apenas discute o tema, mas está em constante diálogo com as associações, com as pessoas, trabalha esse debate na Câmara Municipal de Fortaleza, é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, o vereador Márcio Martins, que já aproveito para agradecer a sua presença, as suas explicações que você vai trazer aqui para a gente e, claro, o seu empenho em sanar, em combater os estigmas dessa grande questão que eu acredito que seja uma pauta urgente da sociedade brasileira. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço, fico muito feliz aqui com o convite. Todas as vezes que eu sou chamado para falar sobre autismo, porque o autismo está presente no nosso cotidiano, no nosso debate, do nosso mandato, mas também no meu coração. Eu tenho uma relação muito forte com o tema. Fui o primeiro parlamentar na casa a fazer essa abordagem. E falo isso não com arrogância nem com presunção. É só para deixar claro a relação que a gente tem com essa pauta quando quase ninguém falava dela. Hoje quase todo mundo está falando do autismo e aqui não é uma crítica. Ao contrário. A luta foi para isso. Foi para que, de fato, as pessoas falassem sobre. E nas mais diversas áreas, nos seus mais diversos temas, nos mais diversos segmentos. Porque, assim como o espectro, o tema autismo é tão amplo que é preciso que as pessoas falem. Porque quando eu falo, eu estimulo mais do que tudo as pessoas a conhecerem. E a grande dificuldade hoje dos avanços das famílias atípicas é que as pessoas, de fato, possam conhecer. Eu lembro como se fosse hoje as primeiras vezes que eu falei do autismo na Câmara Municipal de Fortaleza, ainda era algo novo para 80% da bancada. Hoje nós temos 5 pais de autista vereadores. Bacana. Muita gente nem sabe disso. Eudes Bringel, professor Enilson, Bruno Mesquita, Renan Colares e agora, recentemente, o Johnny Monteiro estava como vereador, eu coloquei nesse pacote. Mas eu já dei 4 que estão de mandato, tá? Isso. E isso faz com que esses temas possam ter mais perseverança na Câmara Municipal. Quando você diz que é política pública, no primeiro momento eu dizia assim, autismo tem que ser debatido porque em toda escola vai ter um autista. Autismo tem que ser debatido porque em toda faculdade vai ter um autista. Autismo tem que ser debatido porque em toda rua vai ter um autista. Só que agora, daqui a alguns anos, é praticamente em todas as famílias. Há uma projeção da maior instituição americana que versa sobre o tema, que ela diz que em 20 anos, 70% das famílias terão um autista. Isso em qualquer escala do espectro, porque nós temos do autista que não verbaliza, que não come sozinho, que não faz as suas necessidades fisiológicas, mas nós temos autistas gênios. Autistas Sim. que hoje entregam para a sociedade um serviço prestado da mais ampla e diversa forma. Então, quando a gente junta num pacote só, é muito perigoso. E aí é que os médicos, os professores, as lideranças políticas têm que sempre compreender o espectro na hora de debater a política pública. E aí, vereador, pegando aqui um gancho sobre política pública, fica muito perceptível, acho que todo mundo que está nos acompanhando
consegue sentir o aumento do número de casos, o número de diagnósticos, né? Assim, de uma forma muito perceptível, como você bem falou, está cada vez mais atuante, né? Você vê isso em escola, você vê isso em faculdade, você vê essa questão presente no trabalho. No meu vizinho da direita, no meu vizinho da esquerda. Isso, está cada vez mais presente. Na família, eu tenho um primo segundo, não é isso? Isso. Agora, assim, a partir da sua vivência, você sente, você percebe um avanço, por exemplo, no acompanhamento da rede de saúde, da rede psicossocial com relação a essa questão? Primeiro, sobre uma abordagem que você fez. Estão nascendo mais ou estão sendo diagnosticados mais? E aí a resposta é os dois. Existe um estudo muito severo sobre a contribuição, inclusive na alimentação, no uso de alguns agrotóxicos. Tem uma rede na Inglaterra de estudos que cada vez mais está reforçando a tese de que poderia ter, em alguns agrotóxicos, um complemento químico que poderia ajudar. Está fechado isso? Está não. Tá, não. Mas está nascendo mais? Está. E está se diagnosticando mais? Também. Houve um período em que os pais escondiam os autistas em casa. O de 30 anos atrás é o louco de hoje, o esquizofrênico, o retardado, o debilóide, o mongoloide. Mas atrás era autismo. Que poderia ter tido mais do que o remédio melhor é a convivência social. E aí, algumas pessoas lá atrás, por desconhecimento, eu não vou nem dizer que era por maldade, tiraram esses filhos do convívio social, que a palavra autismo não existia. Então, hoje, com o advento da internet, essas pessoas rapidamente, você imagina uma mãe ter os primeiros traços que o seu filho é diferente amamentando? Porque ela viu na internet que quando o filho não olha no olho dela para amamentar, ela deve ter uma atenção. E aí, sobre a atenção psicossocial, nós precisamos mais do que tudo ser justo. Não tem governo no mundo, não tem estrutura de Estado no mundo, nem nos países de primeiro mundo que esteja pronto para esse crescimento de diagnóstico. Perceba, acompanhar uma pessoa com autismo é caro. Para fazer bem feito, é caro. 2 terapias por semana, se eu tenho que estar aqui se eu tenho que estar com psicólogo, eu tenho que estar com o fono. Somado isso tudo, qual é, dentro do certame da saúde, a assistência à saúde que se estende por tanto tempo e com um vasto número de profissionais? Qual? Porque é dito em quem discute saúde pública no mundo que o preço mais alto que existe é a oncologia. Toda vez que você vai falar de saúde cara, não é isso? O autismo é mais caro. O autismo é mais caro. Você quer que eu te diga por quê? Se você pegar um paciente grave de câncer e que já ele migra para os cuidados paliativos, ele vai morrer em algum tempo. Então, esse gasto, e aqui, por favor, não me entendam mal, é uma discussão técnica. Sim. Tá? E um autista que hoje tem 5 anos de idade, chegou no SUS, e ele vai precisar de terapia, de medicação, até o fim da vida. E aí? Então essa conta está se tornando cada dia mais cara. Então, existe o Estado, os homens públicos, que têm coragem de fazer esse debate aberto, ou tem aqueles que querem botar para baixo do tapete. E aí faz uma enganação, uma terapia de 15 minutos. Já tem. No SUS tem. 15 minutos de terapia. Não que a quantidade de horas seja significativa, não tem nada a ver, mas nós não podemos exagerar. 15 minutos, irmão, não tem a menor condição. Mas isso é regulamentado? Não existe tempo. Você não pode chegar para um terapeuta e dizer para ele que 1 hora, 2 horas... Primeiro que uma terapia exaustiva, ela traz o efeito contrário. Agora, se há de convir comigo, eu levo 5 minutos, às vezes, fazendo a preparação do processo terapêutico. Então, é claro, nós temos que ter um meio termo. Márcio, e qual é, ao seu ver, que está há tanto tempo debatendo essa situação? Se o mundo não entender que a primeira fatia de relação
social do autismo que deve ser incrementado a preparação é a família. Mas peraí, Márcio, nós estamos falando de saúde, é disso mesmo que eu estou falando. Ou você prepara tecnicamente, não é com videozinho de YouTube, não, é pegar os pais, literalmente, vir para uma sala de qualificação e dizer o processo terapêutico do teu filho, se você não complementar em casa, mas não é no achismo, nem no videozinho de internet. Eu estou te preparando para ser o complemento terapêutico da vida do teu filho. Se isso não for feito rápido, já, ninguém aguenta essa conta. Mas, espera aí, você está querendo dizer que não terão mais médicos? Não, não é isso. Eu estou dizendo que o complemento principal. Mas você está dizendo que tem que ter um curso de formação de pai de autista? Tô. De pai e mãe? Tô. Porque quando tu não faz isso, além de tu não contribuir na evolução daquele indivíduo, tu ainda desmancha o que muitas vezes o terapeuta e o educador fez. É querendo? Não. O pai acordou com vontade de dizer assim, hoje eu vou destruir o trabalho do terapeuta e do... Não. Ele faz sem querer. Por quê? Porque o autismo ainda é muito novo na vida das pessoas. Isso. Então é preciso que o carro-chefe da evolução de uma pessoa autista, quem é? É a família. Não é o médico nem é o educador. Eles complementam esse tripé. Mas se eu tenho uma família preparada, eu tenho condições, primeiro, de discutir com o terapeuta se está tendo evolução. Se nem eu conheço, se nem eu sei onde eu vou chegar com meu filho, como é que eu sento numa mesa dessa, olho no olho do terapeuta e digo, não está tendo avanço. Se nem eu conheço, de fato, o básico, como é que eu vou questionar com o educador? Tá? Então, a gente precisa entender que a saúde, nesse caso, se os pais não chamarem para si a responsabilidade de ficar nessa, de terceirizar, de botar a culpa ou no SUS ou no plano de saúde, por favor, não entendam que eu estou isentando. Eu não estou isentando. Eu só estou sendo justo de dizer assim, eu começo fazendo o meu dever de casa como pai. Eu faço. Isso. Se eu faço, eu vou ter maiores probabilidades de uma migração do nível de autismo do meu filho e da minha filha dentro do espectro. Então, em resumo, a sua pergunta, tá? Nós precisamos, antes de mais nada, de pensar no Estado, eu preciso pensar do muro da minha casa para dentro. Perfeito. E aí, vereador, nessa interface família, sociedade e educação, e claro, o trabalho de vocês na frente acompanha as ações do município, né? Pegando assim, pensando aqui para quem está nos acompanhando, a rede municipal de Fortaleza. Como é que a rede municipal de Fortaleza, e aí eu estou pegando um caso bem concreto, né? Como é que a rede municipal de Fortaleza está lidando diretamente? Como é que ela vivencia? Como é que ela trabalha essa discussão? Bom, se a gente vai falar de rede municipal, eu queria ampliar um pouco mais a tua pergunta e vou falar dos dois pilares, que é a saúde e a educação, porque ambos são complexos. Sim. E como responsabilidade da estrutura de poder do Estado, a saúde e a educação, nesse caso específico, é responsabilidade do município. É o município que fornece o primeiro contato com o neuropediatra. A marcação é feita no posto de saúde, para que ele vá para o neuropediatra. É a responsabilidade do município. Os primeiros sinais de autismo, em uma ampla maioria dos casos, é identificado na escola. Alguns pais, não sei se você sabe, toda mãe ela tem um dispositivo no cérebro de proteção que às vezes é o quê? Eu não assumi, não vira verdade. Alguns pais de autista, principalmente a mãe, quando eu não assumo, aquilo não vai se tornar verdade. É um dispositivo, não é maldade, não é intenção. E quando essa mãe se blinda disso, não, meu filho é diferente, mas é porque ele é danado. E isso vai passar. Aí são os professores, são os profissionais da educação que em alguma hora vão chegar e dizer, mãe, não é. Mãe, tem mais coisa, mãe. Vamos tratar junto. Então, o papel da escola é fundamental nesse início
nessa descoberta. E aí liga um start. É nessa hora que eu vou para onde? Por isso que tem que ter uma rede de verdade. Tá? Então, eu fui acionado pelo professor, pelo diretor, pelo coordenador da escola. Bom, aí eu caí na real. Então, é a minha hora. Aí eu vou para onde? Eu vou para o posto de saúde. É o meu primeiro contato. Pediatra, tá? E o pediatra olha e diz, mãe, de fato eu vejo e eu estou aqui dando o famoso encaminhamento para tu ir para onde? Para um neuropediatra. Porque só ele pode, de fato, laudar, né, uma criança de que, porventura, esteja, pelo menos, necessitando de um acompanhamento. Porque hoje tem uma palavra chamada transtorno global. Isso é novo, né? É quando eu não tenho a certeza se aquilo é um autismo, um TDAH, um TOD. Todos esses distúrbios de comportamento, eles estão englobados em algo maior do que o espectro. Olha onde isso vai parar. E o neuro tem total direito de dizer, eu estou em dúvida. Então, eu não vou fechar. Mas aquele indivíduo precisa urgente de terapia, certo? Aí é onde começa, para responder a tua pergunta, é o primeiro gargalo. A Prefeitura de Fortaleza, até 2022, tinha 20 mil. 20 mil, estou repetindo, para ninguém ter dúvida. Tinha 20 mil crianças esperando por um neuropediatra. Eita. É maldade, meu caro repórter, da Prefeitura, do prefeito? É não. É porque as faculdades não estão entregando, por incrível que pareça, profissionais com vontade de ser neuropediatra. Aí, como tudo na vida se resume em dinheiro, aí alguém olhou e disse, opa, eu estou vendo uma oportunidade. Meu amigo tem autista em toda esquina agora, peraí. A minha consulta é 700 conto. Certo? E pode botar 20 que eu atendo todo dia. E aí mal olha às vezes e pá, bota para terapia. Tem esse mal profissional? Mas tem. É maioria? Não. A maioria é séria e é decente. Mas a escassez e o mercado, como várias coisas na vida ditam, e isso foi virando. Então, eu tive, numa das secretárias de saúde do município, a ponto de chegar o Márcio Martins batendo na tribuna, cadê? Ela me chamou, olha como ela foi sábia. Se o senhor tiver 5 neuropediatras para me contratar agora, vereador, liga aí 5, o senhor pode chamar. É 20 pau por mês que o município paga para um neuropediatra aqui, para ele atender tantas vezes por semana. Se o senhor tiver... Aí eu digo, rapaz, essa mulher está doida, está me testando, está me pegando na palavra. Espera aí. Aí comecei a ligar para uns neuropediatras amigos meus. Quero o quê? Mas tem interesse em atuar em município? Não. Nem eu e nem a maioria dos meus colegas. Pensemos. Se o cara for bom e ele não quiser enrolar, certo? E ele, por exemplo, atender 10 pacientes por dia, e não é em plano de saúde, não. É para o cara... pedir o cartão de crédito da irmã, da mãe emprestado aqui e dizer, bora, minha irmã, bota aí, eu pago no juro, não sei o quê, no juro da maquineta. O homem lá diz que é 700 e é pro bem da vida do meu filho, porque eu estou pagando. Aí o cara faz 10 consultas por dia. E na fila de 700 tem gente brigando, querendo ir. Aí o cara faz 7 mil reais por dia em consulta. Por que ele vai para o município? Por que ele vai para o município? Então, a gente precisa entender que tem uma coisa chamada vocação, que envolve no exercício da medicina, mas tem uma coisa chamada capitalismo, que às vezes dita as regras. Então, eu hoje chego para o município e digo, pois vamos fazer o seguinte, vamos incrementar uma capacitação. Já existem grandes profissionais no Brasil que vendem o seu trabalho de capacitação dos pais para contribuir na terapia. Por quê? Porque se não fizer isso, você não dá conta. Você quer que eu te dê um exemplo? Tem plano de saúde a nível de Brasil, esses medianos, quebrando por causa do autismo. Só para você ter uma ideia. Bora fazer conta? Rapidinho, de bodega. Plano de saúde intermediário, desses mais baratos, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o Apvida, se eu não me engano, tem lá umas carteiras de cliente na faixa de 300, 400 reais. Sim. Estou chutando. O cara paga 400... certo? E usa 12 mil, 10 mil de serviço por mês. Como é que essa conta fecha? Então, aí o SUS é diferente disso. A gente tem que entender que o profissional do SUS também é pago. Que tem hora trabalhada.
Então existe, olhando para o futuro, um buraco desse tamanho na causa do autismo, que ou a gente discute isso com sinceridade e com franqueza. Tem pai que se aborrece comigo, às vezes em algumas rodas. Né? Porque eu digo, não, mãe, você vai passar o momento do anjo azul, meu anjinho azul, mas daqui a pouco a realidade bate na sua porta. E a realidade do autismo é dura. Ela não é lúdica, como alguns pensam, tá? E tem que ter, viu? Essa etapa aqui, tem que ter. Mas já a realidade bate na sua porta e vamos lá. E vamos ver, né? E um dos temas de uma campanha que eu lancei é assim, autistas, eles crescem. Então, já tem 13, 14 anos e o menino está forte, grande, aí já não tem mais lugar que queira fazer a terapia. Porque no dia que ele está desorganizado, que essa é a palavra usada, ele pode ficar agressivo. Existem casos disso. Existem casos que só a medicação não resolve. E aí? Então, você disse no começo da entrevista de forma muito sábia, o espectro é tão amplo que se a gente passar aqui o dia todinho, nós vamos ter tema. Saúde pública, certo? Regular. É no município de Fortaleza? Não, é no Brasil. Regular. Tivemos avanços significativos. Nós criamos um fluxograma aqui no município de Fortaleza com a participação do nosso mandato e da frente da distribuição de uma das medicações mais importantes, que é a risperidona. Nós criamos um fluxograma. O SUS bancava uma parte, o lençol curto demais, o município de Fortaleza, nisso ele está de parabéns. Ele banca 70% da distribuição da risperidona nos CAPs e em alguns postos de saúde. Risperidona para alguns pacientes autistas é fundamental. Ruim com ela, pior sem ela. É cheio de efeito colateral, mas tem casos que tem que tomar. Repito, ruim com ela, pior sem ela. E o que é bom? O que é que ajuda no autismo? Porque não tem cura. Você conhece algum ex-autista? Não tem cura, mas tem evolução. Sim. Qual é a grande luta do vereador Márcio Martins como um militante da causa autista? Autistas funcionais. Autista que se cuide, que possa cuidar da sua própria vida, que se prepare para um dia ou viver só ou viver com familiares que nem sempre têm a dedicação da mãe. Você sabe que mãe é mãe. Aí você imagina um autista adulto que perde a mãe. Os irmãos ou a outra parte da rede de apoio da família vai ter a mesma dedicação? Não vai. Então, o que é que nós temos que preparar os meninos e meninas de hoje para serem adultos funcionais? Com todas as suas dificuldades. Com todas as suas dificuldades intelectuais e de interação. Mas toda hora chamando para a realidade. Certo? Isso. Semana passada eu recebi um adolescente lá no meu gabinete e tal, autista, eu chego logo, eu quebro logo o gelo. Ó, você não é anjinho azul. Você é um cara igual a mim, que vai trabalhar, que vai batalhar, que vai se esforçar, que vai casar, que vai ter filho. A gente precisa estimular isso. Seres humanos funcionais. Perfeito. E aí, vereador, para a gente já chegando na reta final, e depois de ter aprendido bastante sobre o autismo, principalmente essa ideia que eu acho interessante de pensar em rede. Eu acho que essa ideia é fantástica, sempre. Porque você cria um laço de responsabilidade muito importante. Né? Você dizer que tem um município, mas também tem um estado, também tem a União, Sim. tem a família, que tem que ter esse encontro. A sociedade. Né? A sociedade. Tem que dizer assim, é responsabilidade minha também. Isso, entendeu? Então assim, por exemplo, eu vejo muitos canais de profissionais, canais mesmo nas redes sociais que começam a fazer um trabalho apresentando experiências, colocando a pluralidade do autismo, compartilhando formas de vivenciar. Então, assim, isso também tem um aspecto didático, né, assim, para a população. Tem essa questão também das escolas, que é fundamental. Acho que teve um ponto que você falou que tem que ser trabalhado demais a formação dos professores. Sempre. Eu também sou professor, uma coisa que eu vejo, nós não somos preparados nas universidades para essa discussão. Raros os casos, como eu disse, de você ter na grade curricular de cursos esse debate. Né?
E isso tem que ser incorporado, porque não basta somente você criar, você fazer atividades pontuais, que é como a gente tem, por exemplo, em várias escolas. Você tem o dia da inclusão, a semana da inclusão. E aquilo ser uma semana. Passou aquilo, acabou. Mas né? é aquilo que você disse. A pessoa vive daquela forma e vai viver para sempre. Sim. E a família também vai viver para sempre com aquela realidade. Então tem que ser algo constante, algo que faça parte da formação. Então, eu acho isso aí, essa percepção, ela é fantástica para a gente compreender e agir sobre a questão. E aí, para finalizar, vereador, queria que você falasse um pouco sobre quais são os desafios nesse momento da frente. Você falou agora há pouco que a frente e o seu mandato, especificamente, tiveram na luta da inclusão desse medicamento, mas hoje, 2024, qual é a bandeira nesse momento, que a gente sabe que é uma luta permanente, né? Eu acho que no seu gabinete todo dia você tem lá, não só pais, mas você tem associações, você tem grupos que chegam com demandas. E claro que a gente sabe que um mandato tem as limitações, né? Você tem que não tem como você dar conta de tudo, você tem que, olha, isso aqui tem um impacto, uma urgência. O que seria, vereador Márcio Martins, o que seria de mais urgente na sua pauta para 2024, do seu mandato da frente? Você falou duas palavras aí, que uma delas são as urgências e falar do autismo todo dia. Falar do autismo em datas comemorativas. Aí eu vou colocar esses pontos aqui de partida. Eu falo de autismo de domingo a domingo, de janeiro a janeiro. Já está chegando abril, o mês de conscientização, e aí a sociedade vai falar mais de autismo, e tem que falar, porque esse é o mês. É como se eu abrisse as portas de uma bolha, tentando colocar mais gente para dentro dela, e quando terminar o abril, eu fechar bem rápido para esse povo não sair de dentro. Porque eu preciso desse povo no maio, no junho, e assim vai. E eu recebo famílias permanentemente, WhatsApp, Instagram. O pedido, o clamor maior é sempre saúde, o carro-chefe. Tá? O principal papel da frente, inclusive com o pedido do presidente Gardel, quando criou, uma efetividade, uma entrega real de um serviço prestado e a prática disso, o que é que eu quero e o que é que eu desejo. Eu preciso aproximar os atores, e são muitos, os protagonistas, principalmente as lideranças nos seus mais diversos aspectos. Sim. Seus mais diversos aspectos. A frente vai lançar agora, na Câmara Municipal em Fortaleza, junto com a presidência, junto com o Colégio de Líderes e junto com a OAB, uma cartilha que dá todas as orientações sobre o BPC, benefício de prestação continuada. Aí, quando você vai falar isso, pois vamos falar a linguagem do povo, o aposento. Não é isso. O BPC Loas não é isso. Mas, para falar a língua do povo, pronto, é um dinheirinho que todo mês esse autista tem, e eu digo em toda a família, viu? Quando eu recebo lá, eu digo, o dinheiro do autista está sendo gastado com o autista, está sendo gasto com o autista? O dinheiro do autista, mãe, está sendo gasto, mãe, o dinheiro não é para entrar no orçamento da casa, Orçamento médico. né? Ele nasceu para melhorar o quê? A saúde, Isso. a educação, o complemento do medicamento. Então, essa cartilha ela vai desde quando ele está laudado, o que é que a mãe deve fazer, onde é que ela vai, em que condição ela vai, quem pode ou quem não pode receber esse benefício. Por quê? Porque eu disse no começo dessa entrevista que ter um autista em casa é caro. Então, se eu sei que é caro, eu tenho que ter um complemento, porque, meu amigo, sem dinheiro não vai para lugar nenhum. Se com dinheiro já é difícil, o mundo já é preconceituoso, já tem dificuldade, o que dirá sem? Então, esse BPC, ele fala, a cartilha do BPC, em parceria com a OAB, com a doutora Cristina, que é uma militante, mãe de autista, e que confeccionou com o olhar de uma advogada e de uma mãe. Diferente, Nós vamos falar do BPC, o antes, o durante e o depois. O antes, quando o autista foi laudado, onde eu vou? Quem procuro? O que eu levo? Que documento eu tenho que ter? O que eu devo fazer para não negar? O durante, o processo das entrevistas
com o INSS, né? Com o perito, a visita social, quem é que vai na sua casa, o que é que diz, o que é que pede, o que é que não pede. E o pós? O pós é como gastar. Por quê? Num país de terceiro mundo, onde ainda se passa fome, como é que eu vou dizer para uma mãe que aquele dinheiro ela não pode botar na feira? Eu preciso encontrar, você usou uma palavra nesse instante, didática. Eu preciso ter uma didática para dizer assim, mãe, separa pelo menos esse aqui do autista. Porque senão ele vai ter um regresso. E aí, mãe, a gente tem que deixar esse valor reservado para a evolução dele, mãe. Por quê? Porque daqui a um tempo tu não está mais aqui. Bora pensar no futuro dele, né? Bom, o que é que a gente pode fazer para deixar ele mais independente? Então, a frente vai lançar essa cartilha. Na mesma toada, nós já temos em seguida o lançamento de outro manual de instrução para quem? Para os profissionais de educação. Porque você, como professor, a tendência é o cara dizer assim, eu vou fazer o manual para o professor. Não, e a merendeira? Isso. Que na fila o menino grita, se desorganiza, quando ela bota o feijão, o arroz e o macarrão, ele joga no mundo, porque ele não quer misturado. Ele quer que o arroz esteja bem aqui, o feijão bem aqui e o macarrão. Se botar assim, ele come. Aí ele vai comer o feijão só com feijão, o arroz só com feijão. Será que a manipuladora, a merendeira, não tem que ter uma orientação do que é um autista? Claro que tem. Eu já vi serviços gerais dentro de uma escola autodidata que pegou um autista se desorganizando. Emocionante. E foi para a quadra. E se agarrou. Se abraçou, rolou no chão. Sabe? Ele vivenciou. Ninguém nunca deu um treinamento. Então, é a rede que precisa ser treinada, que é como eu te disse no começo. Sim. Então, é preciso entender que naquele prédio eu tenho alguém que enxerga o mundo diferente de mim e eu preciso, em alguma hora, me ajustar. Certo? Eu preciso, em uma hora, me ajustar. E isso vai para todo mundo. E, às vezes, a gente diz assim, só treina o professor. Como se ele tivesse equivocado. 100%. Ele tem convivência social dentro daquele prédio. Tudo. Isso. Né? Então, o mundo como um todo. Eu preciso entender que na minha casa, o vizinho, o filho às vezes grita e bate a cabeça na parede. Não é porque ele é mimado. É porque ele está desorganizado do ponto de vista sensorial, e aquela família é tão vítima quanto ele. Se eu toco isso na sociedade, eu tenho uma sociedade entendendo que aquilo é responsabilidade minha também. Quando eu oriento a iniciativa privada, quando eu oriento o supermercado, o banco, que quando uma criança às vezes está na fila e que na fila do supermercado ele se joga no chão, ele se bate, ele se morde, ele se arranha, ele precisa que alguém tenha um mínimo de treinamento, porque às vezes a mãe se organiza junto e vira um caos. Cria um desespero. Então, né? enquanto não entender que é uma situação de verdade de saúde pública, que a rede tem que funcionar, nós estamos longe, tá, de chegar ao que de fato se deseja. Muito longe. Mas passos importantes foram dados. Certo? Porque hoje nós falamos mais de autismo. Nós falamos mais. E quando eu falo, e de repente o público que está aqui me assistindo, ou que está aqui nesse estúdio, às vezes um estalo daqui, o cara diz, rapaz, é aquilo ali que o vereador disse. Eu estou vendo. Aí às vezes chega assim, ô gente, calma aí. Isso aqui não é manha, não é mimo dessa criança, não. Essa criança está desorganizada sensorialmente, alguém precisa ajudar de alguma forma. Sim. E isso vai. Eu falo criança, mas, na verdade, tem o adolescente também, Sim. tem o adulto também. Então, é sério, é complexo e urge, mais do que tudo, a sociedade
dizer que dentro do meu cotidiano o autismo vai estar presente. Na minha vizinhança, na minha escola, no meu barzinho, na minha faculdade, no meu racha, na minha vida, de alguma forma, eu vou encontrar o autismo. E eu, antes de eu apontar o dedo, eu preciso estar pronto, que é o que eu recebo às mães. Quando ela chega me reclamando da professora, eu pergunto, mãe, você acha que isso é responsabilidade de quem? É dela, porque ela que tem que cuidar do meu filho. É não, mãe. Às vezes ela é tão vítima quanto tu, mãe. Às vezes ela está precisando do teu amparo, mãe. Às vezes ela está precisando que tu oriente ela, mãe. Porque às vezes ela quer fazer e não consegue fazer. Bora, vamos dar a mão para ela. Não vamos trucidar, não. Agora, se for um mal profissional, a gente identifica também. Mas a maioria das vezes é vítima tanto quanto os pais. Então, para resumir, dar os parabéns aqui pela oportunidade. É um tema apaixonante, complexo. Não tem só o lado, porque é natural que as pessoas usem para as campanhas publicitárias, né? O lúdico, Sim. o encantador, o mágico, né? O azul como uma cor. Tem uma série de coisas. Mas por trás de tudo isso, existe também muito sofrimento. E a gente tenta, no dia a dia, amenizar. Convido mais uma vez todos que fazem a TV Fortaleza e todos aqueles que amam o autismo, a todos aqueles que acompanham a programação da Câmara Municipal, que todos os anos têm ido para a caminhada de conscientização do autismo. No dia 2 de abril, nós vamos estar fazendo na Beira-Mar de Fortaleza, e ali a gente leva para a Beira-Mar a sociedade como um todo. A gente chama as mais diversas pessoas, quem é autista e quem não é autista, porque o grande segredo é quando eu envolvo de verdade a sociedade para muito mais conhecer sobre o autismo. Agradeço a você, parabéns aqui pelas colocações, e o nosso mandato está sempre à disposição. Eu que agradeço, vereador Márcio Martins, a partir das suas falas, de alguém que conhece, que vivencia, que mais que vivencia, se sensibiliza, que eu acredito que esse seja um ponto importante. A gente não pode tratar a questão, claro, de uma forma técnica, racional, científica, mas você tem que ter essa sensibilidade, porque senão você não consegue ter empatia, você não consegue ter uma humanização dessa discussão, que eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, aprendemos demais, eu digo por mim, digo por quem está acompanhando nosso programa, aprendemos demais. É apenas a pontinha do iceberg, não é, vereador? Então, a gente é um mundo, é uma complexidade, eu acho que foi muito bem resumido. Tem uma série de questões a serem abordadas, mas esse espaço abordando isso e outros, em outras esferas, na escola, no trabalho, na imprensa de uma forma geral, nós estamos criando uma atmosfera muito mais acolhedora, muito mais compreensível. Então, essa é a ideia. Ok, gente? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo você no próximo programa.